Dr. Moreira Rato, muito obrigado em nome do Jornal PT50 pela disponibilidade que teve para ter esta conversa connosco. Eu queria começar, como presidente do Instituto Português de Corporate Governance, queria começar que fizesse, sinteticamente, quais são as atividades do Instituto, o que é que ele faz e para quem é que faz. Muito obrigado, antes de mais, pelo convite, Miguel. Já segui a sua carreira há muito tempo, mas ainda não o conhecia. Então, explicar muito sinteticamente a missão do IPCG. A missão do IPCG é uma missão de difundir as boas práticas de governance no tecido económico português. E isso é muito importante, do meu ponto de vista, exatamente porque vimos dos períodos de pouca governance, não é? Em que houve muitas consequências negativas, muitos escândalos, se calhar até falaremos de um ou do outro aqui durante esta entrevista, muitos escândalos que tiveram origem em problemas de governance. Isto pelo lado negativo. Pelo lado positivo, nós também pensamos que uma boa governance ajuda as empresas a crescerem, a lidarem com os seus problemas melhor, a serem mais resilientes, e a poderem se internacionalizar, poderem captar mais investidores, ou seja, ajuda as empresas portuguesas a crescer, o que é muito importante para a nossa economia. E, por outro lado, também no setor empresarial do Estado, onde nós temos andado a trabalhar, é muito importante, e temos visto em casos como no caso da TAP, que é muito importante que a governance também esteja mais imbuída nos processos de decisão do setor empresarial do Estado para exatamente preservar os recursos públicos e, portanto, nós no IPCG temos como core um Código de Governo das Sociedades que foi desenvolvido em parceria, de alguma forma, com a Associação dos Emitentes e com a CMVM, que permite que haja um sistema de autorregulação em que as empresas são monitorizadas em relação às recomendações do Código e têm uma forma de se autoavaliarem anualmente, o que é um exercício muito importante para poderem desenvolver a sua governance. Falou das recomendações que o IPCG fez ao setor empresarial do Estado e falou da TAP. Eu vou aproveitar já a questão TAP. Estamos em pleno processo de privatização. O quão importante é que esse processo de privatização siga as boas regras de governance e se acha que está a ser seguido ou não estão a ser seguidas? Sim, eu não tenho acompanhado essas questões especificamente no processo de privatização da TAP. Posso falar até da fase anterior ao processo de privatização. Nós, quando falamos do setor empresarial do Estado, pensamos que é muito importante que haja uma política acionista por parte do Estado. Ou seja, o Estado tem que entender porque é que está naquela empresa. Não é? Ou seja, o Estado tem que estabelecer porque é que está naquela empresa, porque isso é a base para tudo o resto, não é? Para um bom contrato de gestão, um bom plano estratégico, ou seja, para a empresa funcionar de acordo com os objetivos que o Estado fixou. Quando o Estado pensa que esses objetivos poderão estar satisfeitos no setor privado, então aí pode fazer mais sentido realmente privatizar a empresa. Mas para privatizar a empresa precisa de preparar a governance para que a governance esteja alinhada com o que a governance com a governance que é exigida no setor privado. E, portanto, há todo esse exercício de preparação da governance antes da privatização que é bastante importante. No caso da TAP, o Estado chegou à conclusão que já não faz sentido de ter a totalidade do capital e, portanto, vai alienar a sua participação. Sim, o Estado, no fundo, tem que chegar à conclusão que os seus objetivos até podem ser mais bem satisfeitos por um privado. Ou seja, que o privado possa, de alguma forma, ser mais eficiente, investir mais na companhia no futuro. Ainda nessa vertente de Estado e participação no setor empresarial, faz sentido, na sua opinião, o Estado ter um banco 100% público hoje em dia?
faz sentido o Estado ter um banco 100% público? Eu penso que faz, não é? Que faz. Mais uma vez, é importante que os objetivos desse banco 100% público sejam bem estabelecidos. E estejam bem divulgados. E eu penso que a Caixa tem feito um bom trabalho em esclarecer exatamente qual é o seu alinhamento com o acionista e procurar esses alinhamentos com o acionista. Porque há várias possibilidades, não é? Uma das possibilidades é que o objetivo do Estado seja que exista um banco público para que esteja lá financiamento à economia caso haja uma crise internacional, por exemplo. Certo. Se houver uma crise internacional, os bancos privados e os bancos que têm investidores internacionais podem até retrair o financiamento da economia. E a Caixa pode ser uma espécie de reserva nessas circunstâncias que pode fazer sentido para o Estado português e isso já foi ilustrado no caso da Troika. Podem existir também outros objetivos, como por exemplo ter uma capilaridade na rede de agências, permitir que toda a população tenha acesso aos serviços financeiros de uma forma igual. Todos esses objetivos têm que ser definidos de alguma maneira pelo acionista, que é o Estado, não é? E que têm que ser claramente definidos e de alguma maneira em empresas públicas que são maiores e mais relevantes, faz sentido que até esses objetivos acionistas estejam definidos no Parlamento, não é? Sejam sufragados no Parlamento e faz sentido que se preste contas depois em relação a esses objetivos. Mas esse objetivo dos acionistas estarem definidos e serem publicados é muito importante. E depois, a partir daí, a gestão, não é? Como em todos os casos, tem que preparar a estratégia de forma a estar alinhada com este objetivo. Se quisesse dar um exemplo, dentro do setor empresarial do Estado, da empresa que, digamos, incorpora os valores essenciais da governance, qual era a empresa que escolhia? Dentro do setor empresarial do Estado, eu posso indicar algumas empresas que têm feito um esforço nesse sentido e que têm trabalhado connosco. Uma delas é a Caixa Geral de Depósitos. Eu sou suspeito porque sou administrador não executivo da Caixa Geral de Depósitos e não quero entrar aqui em áreas em que possa estar conflituado, de maneira, quer dizer, em que a minha opinião, de alguma forma, esteja conflituada. Mas, por exemplo, outro exemplo bastante bom foi o das Águas de Portugal, não é? Em que trabalhámos na altura com o chair das Águas de Portugal, o José Furtado, e o José Furtado trabalhou com o IPCG de forma a dar formação aos seus quadros superiores em governance e também em pensar as melhores formas de poder organizar o governo da Águas de Portugal. Lá está, as Águas de Portugal é outro exemplo de uma empresa pública que tem objetivos claros, mas multidimensionais, não é? Que tem a ver com a qualidade da distribuição da água no país inteiro, tem a ver com a segurança, o preço do serviço, a segurança no abastecimento de água, a redistribuição, se necessário, até de recursos pelo país. As recomendações que o IPCG fez ao setor empresarial do Estado tiveram em conta as centenas de empresas que fazem parte desse universo. É porque há empresas muito diversas. Eu estou-me a lembrar da Lusa, da RTP, Companhia das Lesírias, os Teatros Nacionais, Dona Maria. Portanto, como é que ou seja, como é que pode haver, não deve haver uma governance única? Como é que se adaptam os princípios da governance nestas realidades tão diferentes no setor empresarial do Estado? Sim, a forma como nós começámos no setor empresarial do Estado foi muito similar à forma como começámos no setor privado. Ou seja, começámos pelos casos maiores, olhando para os casos maiores e de alguma forma mais complexos.
não é? Portanto, começámos do mais difícil para o mais fácil. No caso do setor privado, agora estamos a olhar para a governance das empresas médias. Nós, no Estado, começámos porque tivemos muitas perguntas à volta da questão da TAP na altura, e havia muitas questões de governance no setor empresarial do Estado nessa fase, e nós decidimos, olha, vamos reunir um grupo de trabalho e vamos emitir recomendações, olhar para as melhores práticas internacionais, trazer também as consultoras para saber se não nos estamos a esquecer de nada, e tentar começar com um esqueleto de recomendações que sirva pelo menos para as maiores empresas. E, portanto, nós, de alguma forma, estas recomendações são exigentes exatamente se começarmos a olhar para instituições mais pequenas ou mais... Então posso presumir que este trabalho, as recomendações que agora, esse quadro geral que foi feito para as grandes empresas, vai ter continuidade... Sim. Nas pequenas empresas, ainda no setor empresarial. Sim, e por exemplo, para onde nós também podemos olhar é para o setor público local, não é? Autárquico, estava a falar. E vão fazer isso? Nós tencionamos fazer isso, não é? O IPCG, nós funcionamos, a direção funciona numa base pro bono, e portanto vamos empurrando uns quantos temas, não nos podemos dedicar a tudo, vamos empurrando uns quantos temas, e esse é um dos temas que agora... temos interesse em explorar. E quais são os outros temas que estão na... Nós, na calha para o IPCG, neste momento, temos um foco grande nas médias empresas. Vamos olhar mais em detalhe para o setor empresarial do Estado, como está a dizer, é outro dos nossos objetivos, e vamos também trabalhar com a CMVM nas gestoras, na governance das gestoras de ativos, que foi um pedido que tivemos da CMVM. Há outras áreas em que nós gostaríamos também de trabalhar mais, é na área da ética, e aí temos trabalhado bastante com a FEP, aliás, desculpe lá, com a Católica de Business School do Porto. Falou aí, no início da sua intervenção, de que uma das razões e uma das necessidades desta educação de governance partiu, ou teve também em consideração, vários escândalos, várias histórias de falta de governance que levaram e que são contemporâneas. Uma dessas é a questão do Banco Espírito Santo. Claramente o Banco do Espírito Santo é uma falha clamorosa de governance que levou ao processo que terminou este ano. O que é que correu mal no Banco Espírito Santo, e concorda com o processo de resolução, por um lado o processo de resolução e depois o culminar de todo este processo já este ano? Sim, é uma pergunta muito complexa. Eu vivi, como sabe, esse processo, esses 2 meses lá entre o BES e o Novo Banco, não é? Portanto, eu vi algumas coisas, pelo menos tive 3 semanas no Novo Banco, no BES, antes da resolução. Há uma questão que é muito importante na governance, que também nos preocupa cada vez mais, não é? Que é a diferença entre a formalização das regras e a posta em prática das regras. Ou seja, daí a questão cultural para nós ser uma questão cada vez mais importante, porque não ou seja, nós temos um Código de Governo das Sociedades, temos uma lista de recomendações. As empresas cada vez cumprem mais, cumprem uma maior porcentagem dessas recomendações. Quando diz cumprem, põem em prática nas suas organizações. Sim, põem em prática de alguma maneira, ou seja, o IPCG olha para a informação pública, de acordo com a informação pública verifica se as recomendações estão a ser cumpridas. Quando não estão, há um sistema de comply or explain que eles... ou seja, inicia-se um diálogo entre o IPCG e a empresa, em que a empresa pode dizer, olha, isto não é exato, lá está, eu não estou a cumprir exatamente esta recomendação desta maneira, mas estou a cumprir de outra maneira. Ou seja, há uma plasticidade na corporate governance que permite que haja vários caminhos para satisfazer um certo princípio. E, portanto, o comply or explain é uma questão muito importante. Mas, portanto, isto é tudo baseado em observação, no que está publicado, não é? Certo. Agora, o dia-a-dia da empresa
não é? É diferente. Não deveria ser diferente, mas para a governance funcionar bem, de alguma forma, muitos destes princípios têm que fluir para o dia-a-dia da empresa. Eu dou-lhe um exemplo, por exemplo, o código de ética é o caso, claro, mais claríssimo. Tem um bom código de ética. O código de ética é espetacular, está otimamente bem escrito. Nenhum colaborador conhece o código de ética, nenhum colaborador sabe exatamente quais são os princípios principais do código de ética, não houve formação à volta do código de ética. Está lá o código de ética, mas o código de ética corresponde ao que a empresa faz no dia-a-dia? Pois. E é muito importante, portanto, a comunicação nos dois sentidos na governance. A comunicação de baixo para cima, ou seja, que a cultura da empresa comunique com o código de ética e que o código de ética se vá espalhando pela empresa. Organização. No caso do Banco Espírito Santo, voltando, não havia nem ética, nem governance. No caso do Banco Espírito Santo, não é? havia, eu acho que até havia case studies à volta da questão da governance e como as regras eram feitas, mas depois não é óbvio que muitas dessas vontades tivessem reflexo na prática. Por exemplo, o Conselho de Administração contrata, vai buscar independentes e os independentes estão lá para questionar a equipa executiva. Cada vez que o independente abre a boca, o CEO manda-o calar. Não é? Certo, e, portanto, os independentes, a certa altura, não se sentem à vontade para falar no Conselho de Administração. Portanto, na prática, no papel, claro, está lá que houve um processo de nomeação impecável, escolheram-se os melhores independentes, fazem todo o sentido, têm os níveis de conhecimento necessários para aquele papel, acrescentam valor na teoria. Porque depois, na prática, o Conselho de Administração, se eles não há governance de todo. Ou seja, há no uma fundo, governance formal, mas não prática. É isso. Depois, na prática, ou seja, é muito importante a recomendação de que devem existir administradores não executivos independentes no Conselho de Administração. É uma recomendação importante. É importante também, é uma recomendação importante que exista um processo de nomeação em que se tenham definidas as características que se necessitam desse administrador independente, desses administradores independentes não executivos. E a escolha foi feita por profissionais e foram bem escolhidos. Mas depois, no Conselho de Administração, não os deixam falar ou fazem bullying Quer dizer, a governance não resolve esse problema. Por si só, as regras de governance estabelecidas não resolvem esse problema. Na prática, esse problema tem que ser resolvido. Portanto, há uma prática da governance que é muito importante, não é? E em Portugal tem detectado alguma... Como disse, o grande problema é a governance formal depois não é aplicada na organização. Ainda há muitas deficiências nas nossas empresas. Eu acho que tem havido uma evolução muito grande da governance em Portugal. O mercado português também tem uma característica própria, não é? Que o free float é relativamente limitado, ou seja, existem investidores estratégicos em geral que controlam uma boa parte da empresa. Isso já cria uma maior necessidade até para existir governance, não é? Para que os minoritários possam ser bem defendidos, para que, e, portanto, para que valha a pena ser um investidor minoritário numa empresa cujo controle acionista está na mão de estratégicos. Não é? Portanto, essa é a primeira questão. E aí, uma boa governance até pode melhorar a capacidade que a empresa tem de ir buscar capital a esse free float e o preço a que vai buscar esse capital. Poder ir buscá-lo mais barato se tem uma melhor governance. Agora, é muito importante que isso aconteça, e eu acho que tem evoluído muito, porque as empresas perceberam, com os choques que houve de todos esses escândalos que temos andado a falar, as empresas perceberam que para conseguirem sobreviver, crescer e buscar capital, têm que mostrar trabalho. Ao princípio, eu acho que esse era o primeiro incentivo, não é? Mas com o tempo e com uma nova geração, nota-se também uma maior facilidade
de comunicação, penso eu, nos conselhos de administração, pelo menos na experiência que eu tenho, não é? Ou seja, os conselhos de administração começam a estar povoados também por uma nova geração, certo, que dá mais valor, que não se importa de ser que a equipa executiva não leva tão a peito de ser questionada, certo. percepciona melhor que boa parte das questões que se levantam até podem proteger o seu trabalho, ou podem criar valor, ou podem alertar para riscos que lhe podem pôr em causa a empresa. A governance deixou de ser uma questão puramente reputacional para passar a ser já um fator estratégico, ou ainda não demos esse salto? Em alguns casos já é visto como um fator estratégico, claramente. E nós temos visto isso em muitos associados que se têm aproximado ao longo do tempo do IPCG e que têm mostrado vontade de comunicar connosco e de participar nos nossos eventos. Eu acho que isso nota-se em algumas empresas. De empresas portuguesas. Que têm sido bons exemplos de governance e usam isso estrategicamente, né? E em geral também são empresas que apostaram mais na relação com os investidores, que apostam mais numa boa comunicação com os investidores, procuram investidores internacionais, são normalmente as mesmas empresas, não é? Deixa-me só voltar à questão da resolução do novo banco. Sim. Acha que foi um processo com boas práticas de governance ou podia ter sido diferente? Eu acho que foi o processo de resolução em si era difícil ter as melhores práticas, ser governado da melhor maneira possível, porque aquilo era uma experiência, não é? Certo, era novo, a lei tinha acabado de ser... O próprio mecanismo foi uma experiência. Portanto, o próprio mecanismo de resolução em si foi uma experiência que a prova que não satisfez totalmente as autoridades é que nunca mais foi aplicado exatamente daquela maneira, penso eu. E isso mostra que essa experiência teve as suas limitações, não é? Isto focando na resolução em si. No pós-resolução, e fugindo um bocadinho à questão da governance e pensando um bocadinho na minha existência passada, não é? Havia duas possibilidades naquela fase, não é? Penso eu. Ou se resolvia a situação rapidamente, e aí tinha provavelmente de se utilizar os bancos do sistema, certo, não é? E como se resolve no fim de semana, e o sistema vinha realmente de uma fase em que tinha muitas fragilidades, não é? O sistema não está como o sistema financeiro está agora, claro que está pujante, não comportava... Trazia uma certa insegurança. Eu acho que não tenho a certeza que não comportasse, mas era difícil para os decisores naquela altura de tomarem mais risco, vindo do período que tinham acabado de viver. Essa é uma questão. A segunda questão, então, era dar mais tempo. É dar a uma equipa de gestão tempo para ir recapitalizando o banco, para ir transformando o banco, um bocadinho como se fez em Inglaterra com o Lloyds. Agora, a ideia nessa altura não era essa, a ideia era uma venda rápida, não é? Certo. E foi exatamente uma das razões que nós na altura saímos, porque não estávamos de acordo com o caminho que isso estava a tomar. Ou seja, mas se vir bem, tudo o que se passou depois, perderam-se muitas oportunidades, porque no fundo o que a Lone Star acabou por fazer foi mais ou menos isso. Ou seja, a Lone Star entrou numa posição já de controle e foi fazendo essa transformação. Mas podia ter sido feita pela gestão. Podia ter sido feita pela gestão, até com o apoio até podia ter sido com o apoio de uma Lone Star ou uma instituição do género que tinha tomado uma parte minoritária, que tinha ajudado também em trazer alguma expertise para a gestão, em questionar a gestão, em ter a certeza que a gestão não perdia de vista os objetivos estratégicos e deixar tempo à gestão para... E nesse sentido, se calhar, até para o Estado,
é possível que o Estado aí pudesse ter... Até maximizar para além uma parte dos benefícios que a Lone Star retira, não é? Que retirou deste negócio, boa parte desses podiam ser internalizados no mundo ideal, pelo Estado, não é? Certo. Só que o problema, a grande questão que se põe é se o Estado tem ou não capacidade para fazer isso. Claro. Não é? E provavelmente o Estado não teria a disciplina para manter um caminho estratégico, não é? Havia tanta influência política, certo. Tanto ruído, tanto comentador a falar do novo banco, e das vendas rápidas, que a certa altura era difícil realmente para uma equipa de gestão, no contexto de uma participação pública importante, ou do Fundo de Resolução, que se permitisse realmente a essa equipa fazer esse trabalho a médio e longo prazo. Era difícil, não é? Portugal não é o Reino Unido, portanto ia ser muito complicado. E os tempos eram outros, como disse, os tempos na altura eram completamente diferentes. Era muito complicado. Agora, nós claramente, a nossa gestão, eu falo por mim, não é? Mas com o Vítor Bento e com o Zé Honório e eu, tínhamos um projeto que no fundo, não passava pela questão da venda rápida. Aliás, claro. A venda rápida não aconteceu. Sim. Não aconteceu. Portanto, a própria estratégia que foi definida naquela altura para o banco não aconteceu. Portanto, não aconteceu porque eles não conseguiram pôr em prática. Claro. Só para terminar, gostava de ouvir a sua opinião sobre este caminho que a Europa quer trilhar agora com o mercado único das poupanças e de investimento. Eu penso que é um objetivo estratégico ao nível da Comissão Europeia. De facto, a geopolítica internacional as peças começam a encaixar-se, não é? Nós temos aqui um bloco que temos que fortificá-lo. Qual é a sua opinião e o que é preciso fazer para a criação desse mercado único de poupança e de investimento? Eu quase que dava a volta à pergunta, porque para mim a primeira grande pergunta que se tem que fazer é: vai-se criar um mercado único de investimento para investir em quê? Ou seja, se na Europa não há oportunidades de investimento tão atrativas como há nos Estados Unidos, porque é que se vai investir na Europa e não nos Estados Unidos? E isso tem muito a ver com a questão do mercado único em si. Ou seja, a Europa, primeiro, antes de mais, tem que se preocupar que existam realmente na Europa, que se criem na Europa oportunidades de investimento. Porque se não se criam oportunidades de investimento na Europa, para que é que se vai andar a criar, a perder uma energia enorme, a criar um mercado único? Faz todo sentido, e um mercado único de investimento e desenvolver certos mercados é importante. Mas se fizer isso sem que hajam oportunidades de investimento válidas, é uma boa infraestrutura para ser criada, mas não vai ter o impacto que as pessoas estão à espera que tenha. Ou seja, quanto a mim, por exemplo, a questão do mercado único, eu dou-lhe um exemplo clássico. O exemplo a grande diferencial de produtividade que existe, parece, neste momento entre a Europa e os Estados Unidos, segundo o relatório Draghi, tem a ver com a produtividade do mundo digital. Porque é que as empresas do mundo digital e as grandes empresas de redes sociais, porque é que elas têm produtividades maiores nos Estados Unidos? Uma das razões provavelmente é porque têm escala, não é? Porque têm escala, têm acesso a um mercado enorme, têm escala. Na Europa, neste momento, estamos a olhar, por exemplo, para a inteligência artificial e estamos a pensar em criar instituições específicas de acompanhamento regulatório da inteligência artificial em cada país. Portanto, se o mercado europeu continuar fragmentado, é muito difícil ir buscar esses benefícios de escala. Se não se vai buscar esses benefícios de escala, nesses setores, os investidores vão preferir investir nos Estados Unidos, porque eu prefiro investir numa ação que me dá 20% ao ano do que numa ação que me dá 2% ao ano. Aliás, todos nós. Claro. Ou seja, nós até podemos criar um mercado comum para canalizar as nossas poupanças. Podemos ter uns PPRs europeus, que eu acho que é uma ótima medida, não é?
Mas eu e o Miguel, com 2 dedos de testa, vamos pegar nisso e investimos nos Estados Unidos, no mercado acionista americano, que tem dado um retorno muito maior do que o europeu, se isso continuar assim. Portanto, de alguma maneira, o que é importante, a prioridade, quanto a mim, para a Europa, deveria passar pelo fortalecimento, e a grande oportunidade da Europa é fortalecimento do mercado único, é reduzir as barreiras ao comércio intra-Europa, processos mais profundos e mais difíceis, mas parecidos com o que o Canadá está a fazer agora, para criar realmente um mercado único, para que os benefícios de escala estejam lá, para que haja realmente oportunidades de investimento boas na Europa. Então estamos a começar a construir a casa pelo telhado, em vez de estarmos a fazer as fundações? Eu acho que estamos a focar no telhado. Nós vamos precisar do telhado. Mas se calhar não nos devíamos focar só no telhado e tanto no telhado e esquecer a questão do mercado único, que é uma responsabilidade de todos os países europeus, não é? E claro, vai ser muito importante o mercado único financeiro, mas a realidade é que quando os interesses nacionais estão em jogo, vê-se claramente que há um recuo imediato nessa construção. Veja-se as tentativas agora do Unicredit de comprar o Commerzbank e as fusões bancárias. Sim, em Espanha o Sabadell e o BBVA. Mas eu acho que era válido haver um mercado europeu financeiro integrado, era válido haver um mercados acionistas eficientes, mercados de venture capital, vai ser muito importante. Mas vai ser muito importante nós não podemos esquecer que vai ser muito importante para explorar oportunidades de investimento e para financiar oportunidades de crescimento e de investimento. Ou seja, o mercado financeiro não vive por si só, não é? Claro. O mercado financeiro vive para canalizar as poupanças para onde se tem maior retorno. Então está de acordo com aquilo que a Maria Luísa Albuquerque escreveu ontem num artigo no The Banker, em que ela dizia que os bancos têm que deixar de ter como prioridade depósitos seguros e têm que arriscar no investimento. Mas, no fundo, o que ela está a dizer, de alguma maneira, com isso, é que houve, e é uma mensagem não tanto para os bancos, mas é uma mensagem, então, para os governos e para os supervisores, não é? Que se calhar a questão regulatória pode ter ido longe demais na Europa. No fundo, se calhar é isso que ela está a dizer com essa mensagem. E há muita gente que pensa que esse é o caso. E eu, sinceramente, penso que é preciso olhar mais para o mercado de capitais. Ou seja, os bancos... Pode-se pôr em causa se até pode haver espaço para se aliviar um bocadinho do ponto de vista regulatório os bancos. Mas onde vai haver uma diferença grande, não é? É no desenvolvimento de mercados de private equity, ou seja, privado e público, private equity e o mercado acionista, público, também em termos de mercado de capital de risco. Aí é que eu acho que tem que haver desenvolvimentos importantes, mas é preciso que existam oportunidades de investimento, porque até se houverem boas oportunidades de investimento, não há razão nenhuma para não canalizar fundos americanos para a Europa. Aliás, claro. Se for ver as empresas, as grandes startups portuguesas, as que já estão num nível de maturidade um bocadinho maior, provavelmente estão principalmente investidas por empresas americanas. Portanto, já estão a ir buscar capital americano para a Europa. Claro. Não é por isso que não conseguem crescer. Portanto, eu acho que a questão provavelmente, a minha opinião, é que uma das grandes oportunidades da Europa é o aprofundamento do mercado único. Muito bem. Dr. Nuno Rato, muitíssimo obrigado por esta conversa e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado.